Paz do Senhor Jesus, irei falar aqui, pregar e estudar com vocês em Mateus 9, versículo 9. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear, e ele e os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, mas sim pecadores. Então, saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Mateus era cobrador de impostos a serviço de Roma, e Jesus viu em Mateus um discípulo, né, que é o autor desse texto e viraria, né, o discípulo de Cristo. Estava sentado na coletoria para coletar impostos, né, que era um cobrador, né, e coletor de impostos. E disse-lhe: Segue-me. Essa palavra, né, que Jesus fala para Mateus, e ele fala também, isso é um exemplo para hoje, né, os nossos dias. Quando Jesus olha para nós, vê o nosso coração, ele diz: Segue-me. E devemos, portanto, deixar tudo e seguir Jesus. Mateus, nesse momento, deixou tudo para seguir Jesus e se tornar um discípulo, seguidor de Jesus. Então, ele se levantou e o seguiu. Mateus já tomou uma atitude de se levantar e seguir a Jesus. Levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear. Então havia na mesa, lá na casa, muitos publicanos e pecadores que também vieram para cear com ele e os seus discípulos. Quando os fariseus, né, que eram homens da lei rigorosos, mestres da lei, hipócritas, viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Esta foi a pergunta, né, que ele fez. Mas Jesus, ouvindo, responde. Jesus ouviu o que aquele fariseu estava falando aos discípulos. E Jesus responde: Os sãos, os saudáveis, né? Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, né? Os enfermos. Portanto, ide aprender o que significa misericórdia. A misericórdia, a caridade, a piedade. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Jesus veio para os pecadores, para que eles venham se arrepender, para o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, Jesus veio para curar os pecadores, para purificar, né? Então, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, os que estão
enfermos na fé, os que estão necessitados de Cristo, da palavra de Deus. Então, Jesus fala para aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios. Não adianta sacrifícios, sim a misericórdia, que tem valor. Pois não, Jesus veio para os pecadores para que eles se arrependam, para o arrependimento. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então, que essa palavra está em cada coração. Amém? Fica a comunhão e a paz do Espírito Santo.